pessoal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta e compartilha também este vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, para que Deus possa não só abençoar a sua vida, mas também abençoar a vida de outras pessoas. E nesta noite, neste momento, eu quero trazer uma palavra, uma ministração para as nossas vidas, para que Deus possa falar com você e abençoar a sua vida. Pegue a sua Bíblia neste momento, você que tem uma Bíblia em casa, você que tem uma Bíblia aí no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. A palavra que vos trago se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, e o versículo 37, uma mensagem muito conhecida, muito pregada, mas que traz consigo verdades que nós precisamos saber e conhecer. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e o versículo 37. Vamos ler, queridos, o texto bíblico. Está escrito assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Queridos, dentro deste texto, eu quero trazer uma ministração subordinada ao tema Os três inimigos do crente. E eu peço a sua total atenção, que você dobre a sua atenção para entender o que Deus tem para falar com você. Nós lemos aqui o texto bíblico do primeiro livro escrito por Samuel, o homem que foi escolhido por Deus. Desde a sua infância ele foi separado para Deus. A mãe dele era uma mulher estéril que não podia ter filhos, mas ela fez um voto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus ouviu, atendeu ao seu clamor, à sua petição e ao seu voto, e ela entregou o seu filho, que é Samuel, para o Senhor. E nós sabemos que Samuel foi um grande profeta, foi também um sacerdote e foi um juiz de Israel. Pois bem, queridos, aqui nós lemos acerca de Davi. E aqui nesse contexto, o povo de Israel estava no campo de batalha, enfrentando os filisteus, que eram uma potência naquela época. Os filisteus eram os inimigos número 1 do povo de Israel. Os filisteus sempre perseguiam os israelitas. E eles estavam ali naquele campo, prontos para iniciar uma peleja, iniciar um conflito, iniciar uma guerra. Mas de repente um dentre os homens dos filisteus se apresenta, e para evitar um grande número de mortes, de pessoas mortas, ele chama apenas um dentre os israelitas para pelejar contra ele, ou seja, para lutar com ele, para que evitasse um grande número de pessoas mortas, ou seja, para que evitasse ali um maior número de mortes dentre as duas nações. Pois bem, queridos, e você conhece a história, nós conhecemos a história, que o gigante era chamado Golias. Ele desafia o povo de Israel, ele afronta os israelitas, ele chama um dos israelitas para pelejar com ele, e durante muitos dias ele continua ali naquele insultamento, chamando um dentre todos aqueles homens, e nenhum tem coragem de enfrentar aquele gigante. Também pudera
Golias era um homem alto, era um homem forte, era um homem preparado, era um homem que matava sem piedade, um déspota, um homem rude, um homem mau, perverso. E a sua lança era pesada, ele tinha a sua couraça, que pesava muito, tinha o seu escudo, a sua espada. E dali todos estavam amedrontados. Mas dentro desse contexto que vai surgir, que vai aparecer o pequeno Davi. E Davi era um dos filhos de Jessé. Jessé era belemita, ou seja, ele morava em Belém. E ele tinha os seus filhos, e Davi era o mais novo. E Davi ficava encarregado de cuidar das ovelhas lá no campo. Davi cuidava das ovelhas e os seus irmãos ficavam com o seu pai lá na sua casa. E Davi não ficava junto com eles na sua casa. Davi morava no campo, cuidando das ovelhas do rebanho de Jessé. E Davi, enviado por Jessé para levar comida e mantimento para seus irmãos, ele vai até o campo de batalha e leva com ele comida, mantimento para os seus irmãos. E chegando lá, ele vê os seus irmãos, chama eles e pergunta se a guerra ia bem. E eles olharam para Davi e disseram que ia bem. Mas quando Davi vai se afastando, Davi observa de longe que aquele gigante chamado Golias, Golias, o grande, o filisteu, o homem forte, estava insultando o povo de Israel. E quando Davi viu aquela cena, ele ficou perplexo, ficou ali sem acreditar no que ele estava vendo, porque alguns minutos antes ele havia perguntado dos seus irmãos se a guerra ia bem, e eles disseram que ia sim, mas eles mentiram, eles não tiveram coragem de falar a verdade para Davi. E Davi de repente vai até eles, se dispondo para enfrentar aquele gigante. Mas Davi era pequeno, era um jovem franzino, sem estatura, sem um porte físico adequado para ser um soldado. Então, quando o povo viu que ele estava tomando a iniciativa, eles começaram a caçoar e a desprezar Davi, porque Davi, segundo eles, não tinha possibilidade de vencer aquele gigante. E Davi vai até Saul. Preste bastante atenção para você entender a mensagem. Davi vai até Saul e diz a Saul que vai enfrentar Golias. Daí ele conta a história que nós acabamos de ler, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 37, que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai no campo e de repente ele vê que estava faltando uma ovelha. Quando ele vai à procura daquela ovelha, ele vê um leão com a ovelha a ponto de devorar aquela ovelha. E ele corre em direção daquele leão, enfrenta ele, luta com ele, agarra ele e o mata e toma a ovelha das garras, ou seja, do leão. Então, queridos, o primeiro inimigo do crente que eu observo e que eu vejo aqui nesta mensagem é o leão. E na tipologia bíblica, você que estuda os livros da Bíblia Sagrada e outros livros de historiadores, de comentaristas bíblicos, você vai entender que na tipologia bíblica o leão simboliza o próprio diabo. Então o primeiro inimigo do crente é o diabo, na figura do leão. Observe que lá em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 está escrito que o diabo, o
nosso adversário vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então observe que o nosso primeiro inimigo do crente, do servo de Deus, do cristão, é o diabo, é o leão. Ele vive ao nosso derredor, fazendo de tudo para nos parar e para nos enganar. E eu quero que você entenda que dentre esses três inimigos que nós estaremos abordando aqui o assunto, o inimigo mais fácil, digamos assim, de ser vencido é o diabo. Porque se nós resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Como está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você pode se perguntar, como eu venço ele? É simples, basta você vigiar, basta você orar, basta você estar alerta, atento, lendo a palavra de Deus, em constante vigilância e oração. Porque se você resistir, ele vai fugir, ele não vai permanecer. Amém? Pois bem, o segundo inimigo que nós vemos aqui nesta mensagem é o urso, o segundo inimigo do crente. E na tipologia bíblica, o urso simboliza nada mais, nada menos que a carne. A carne é o nosso segundo inimigo. A carne é o segundo inimigo do crente. A nossa carne. E para nós vencer a carne, nós devemos vigiar, jejuar, orar, buscar a presença de Deus, alimentar o nosso espírito, porque a carne, ela está em constante contrito com o nosso espírito. Ambos militam um contra o outro, e aquele que nós alimentar mais é o que vai vencer. Se você alimenta mais a sua carne vai vencer. Agora, se você é um servo de Deus, que tem compromisso com o Senhor e que está em constante perseverança, oração, jejum, consagração, o seu espírito vai estar forte. Observe que Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, a nossa carne é fraca. Se nós não vigiar, a nossa carne vai vencer. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, neste momento. Se você não alimentar a sua carne, ela vai enfraquecer. Observe que o urso é um animal grande, é um animal robusto, forte, mas, segundo os relatos dos estudiosos acerca deste animal, o urso, se ele não se alimentar durante uma semana, ele já vai perdendo a força, ele já vai perdendo a sua robustez, a sua gordura, e ele vai enfraquecendo. Então, quanto mais o urso se alimenta, mais forte ele fica. Mas se ele não se alimentar, ele enfraquece. O que eu aprendo com isso? Se você alimentar a sua carne, mais forte ela vai ficar. Agora, se você não alimentar ela, se você vigiar, se você orar, o seu espírito estará forte e a sua carne estará fraca. Amém? O terceiro inimigo que eu vejo aqui dentro desta mensagem, amados, o terceiro inimigo do crente é o gigante. O gigante Golias, dentro da tipologia bíblica, simboliza o mundo. E o mundo é o inimigo mais difícil de ser vencido. Mas não é impossível vencer o mundo. Basta você buscar a presença de Deus, pedir que o Espírito Santo lhe ajude
lhe dê graça, lhe dê força e você esteja em constante oração e você irá vencer o mundo em nome de Jesus. E nós vemos aqui, queridos, que Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Lá em João, no capítulo 16, o versículo 33, está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer, porque Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Mesmo que o mundo seja difícil de ser vencido, mas não é impossível, porque Jesus está conosco. O Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso ajudador, está comigo, está com você. Então, o que nós devemos fazer para vencer os três inimigos, que é o diabo, que é a carne, que é o mundo? Nós devemos cada dia mais se apegar com o Senhor e buscar a Ele de corpo, alma e espírito, e não dar lugar ao diabo. E não parar de orar, não parar de vigiar. Vigie, ore, leia a palavra de Deus, porque só assim você irá vencer esses três inimigos. Amém? Que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração.